Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, programa do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, think tank independente de política internacional mais relevante do Brasil. O SEBRE Conversa, Horizonte do G20, é uma série de entrevistas em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre temas relacionados ao grupo que reúne as principais economias do planeta. O Brasil ocupa a presidência rotativa agora, em 2024. E o momento mundial é de conflitos, disputas, crises simultâneas, questões que têm que ser enfrentadas em conjunto, em cooperação. Hoje, quando a gente pensa segurança climática, e o Brasil tem até receio de discutir essa agenda no âmbito diplomático, porque entende-se que a gente está dizendo que é um tema que tem que ser tratado no Conselho de Segurança da ONU e que aí, obviamente, pode levar às piores decisões quando a gente pensa em proteção de uma Amazônia, vão querer intervir no Brasil. Bom, não é nada disso. Eu tenho o prazer de receber para essa conversa a cientista política Ilona Szabo. Ela é conselheira do SEBRE, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, uma instituição independente que faz pesquisa e propõe políticas nas áreas de segurança pública, digital, climática. Ilona, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar conversar comigo. O prazer é todo meu, estar aqui com a Leila, estar aqui no SEBRE. Eu acho que falar de temas que são muito importantes, que a gente precisa trazer mais essa discussão para o Brasil. Ilona, G20 é sobre uma coisa chamada multilateralismo, um palavrão, né? E você faz parte de um conselho que se dedica ao chamado multilateralismo eficaz. O que é isso? Que conselho é esse? Por que isso importa? Perfeito. Acho que, Leila, primeiro de tudo são palavrões, né? Multilateralismo, mas que a gente nunca precisou tanto deles. Na verdade, se trata das relações entre os estados nacionais, se trata da gente conseguir resolver coletivamente os assuntos que impactam a vida da humanidade, né, e não só de um país ou de outro. E a gente tem aí uma representação, digamos, máxima, quando a gente pensa em multilateralismo, a gente pensa, de um lado, nas Nações Unidas, e pela força que foi ganhando, o G20, que quase que é o coordenador aí desse sistema financeiro internacional, faz parte dessa arquitetura das organizações que hoje não só focam na economia, mas que prioritariamente tem ali tomada de decisões e também, acho que, diretrizes e visões na área econômica global. Acho que tem uma janela de oportunidade para a gente entender, eu falo um pouco do Conselho nesse contexto, mas que o Brasil vai ter, como você, né, vai trazer e está trazendo nessas conversas, a presidência vai ser, né, o presidente do G20, que é uma organização que tem os países aí, as maiores economias do mundo, a partir de dezembro desse ano. O que isso significa no mundo que a gente está? Bom, significa que a gente vai poder trazer para a mesa das maiores potências globais os assuntos que nos tocam, os assuntos prioritários, ou que o Brasil acha, né, que devem ser prioritários para que então se tome decisões, e a gente, obviamente, espera que com essa presidência do Brasil a gente consiga estar mais perto de tomar decisões que, de fato, impactem positivamente a vida das pessoas. É sobre isso o multilateralismo eficaz, né? E nessa janela de oportunidade, o Brasil também vai estar sediando, vai ser presidente também do BRICS, né? Uma organização que também está marcada num momento de ampliação, mas em meio a tensões muito fortes entre seus membros e outras organizações multilaterais, outras conformações geopolíticas. Temos que nos preparar para também sediar a cúpula do clima, né, a COP30 em 2025, que será em Belém do Pará. Então, essa janela, que eu acho que a gente poderia voltar alguns meses e dizer que ela começa com a realização da Cúpula da Amazônia, também em Belém do Pará, em agosto de 2023, nos coloca aí no centro dessa discussão de como tornar o multilateralismo atual muito mais inclusivo, muito mais representativo e eficaz no ponto de vista da entrega. Tá? Então, o conselho que eu faço parte hoje, ele vem de um processo que quando a ONU fez 75 anos, os países membros fizeram, a ONU
coordenou uma consulta muito ampla a pedido dos países que fazem parte sobre como deveria ser atualizado esse sistema, quais são suas forças e suas fraquezas, como é que a gente pode melhorar essa relação entre os países, novamente, com as pessoas no centro. A partir do que saiu dessa declaração dos 75 anos, o secretário-geral foi chamado a responder como é que a ONU, então, se posiciona, de acordo aí com 12 premissas que foram lançadas por lá. Então, ele desenvolveu algo que a gente chama aqui no Brasil do processo do Nossa Agenda Comum, que é a resposta dele a essa provocação. O Nossa Agenda Comum nos chamou, enquanto instituição, Instituto Garapé, para ajudar numa consulta global, e aí já em relação a essas 12 temáticas elencadas como prioritárias nos 75 anos da ONU. A gente teve o privilégio, né, de engajar com um track que era o We the People, quer dizer, quem não era Estado-membro e jovens, a gente consultou, né? Quem tinha ali input, insumo para essas propostas para essas 12 pautas. São pautas absolutamente amplas, que dialogam com os ODS, mas, de novo, que tem a ver com a melhoria da vida das pessoas. A partir dessa consulta, a gente tem um relatório disponível e a gente conseguiu, obviamente, influenciar as priorizações da nossa agenda comum. O secretário lança, então, um conselho, que é esse conselho de alto nível sobre multilateralismo eficaz, para olhar em especial sobre 4 temas. Quer dizer, o tema 0, que não estou nem contando, é como, então, esse multilateralismo pode ser mais pronto para os dias de hoje. E a gente cria, então, esse conceito de que é um multilateralismo que tem que estar focado nas pessoas, ele tem que ser focado e orientado por missões, quer dizer, tem que ter muito claro o que se entrega lá na ponta, tem que ter recurso, porque muitas dessas agendas hoje perderam financiamento, então é muito difícil a gente conseguir chegar nas metas colocadas, responsável, transparente e orientado para o futuro. E por que isso? Porque eu acho que cada vez mais a gente entende, eu acho que a agenda do clima nos traz essa emergência, de que a gente precisa pensar nas decisões que a gente toma hoje, não só nas gerações que já estão aí, obviamente, nas crianças, nos jovens, que vão estar pegando o bastão daqui a pouco, mas também nas gerações futuras. E isso, obviamente, necessita de quê? Embasamento em ciência, em dados e muita responsabilidade, de você não fazer a troca do longo prazo por ganhos de curto prazo. Isso é dificílimo, mas é muito necessário, tá? Então, esse conselho se preparou, entregou em abril desse ano para o secretário-geral propostas, então, sobre multilateralismo, mas também sobre temas como arquitetura financeira internacional. Como é que essas instituições, daí que o G20, obviamente, está nesse âmbito, podem usar melhor os recursos públicos que elas, gerenciam para essa entrega para as pessoas, do que a gente chama, que é um conceito ainda pouco definido, mas dos bens públicos globais, tá? E nós analisamos também a questão climática, como melhorar essa governança climática global, a governança do espaço digital e a governança do sistema de paz e segurança, que a gente vê nunca foi mais necessária. Obviamente, acho que a personificação, digamos aí, do problema hoje, da eficácia, quando a gente pensa nas organizações que estão liderando aí o multilateralismo de paz e segurança, é o Conselho de Segurança da ONU, né, que precisa ser repensado, ampliado, democratizado, para que a gente não fique aí com poucos países determinando basicamente o futuro e o destino da humanidade. Desde fevereiro de 2022, o mundo convive com uma guerra em solo europeu. Desde começo de outubro de 2023, uma guerra no Oriente Médio. Você acha que quando a gente tem conflitos nessa escala, isso torna o debate sobre outras questões que são importantíssimas e também urgentes, mas mais difícil no sentido de engajar os agentes, os atores? Olha, temos que pensar nas gerações futuras, temos que pensar na segurança climática, quando você tem, a pressão para se chegar a cessar fogo, para se chegar a acordo de paz, esse tipo de coisa? Sem dúvidas, Leila. Eu acho que primeiro dizer que é impensável, depois de a gente ter passado, acho que por anos aí dificílimos de pandemia, né, onde a gente teve retrocessos imensos nessa trajetória rumo, acho que ao desenvolvimento humano, social, econômico, a gente está num momento onde, digamos aí, esse multilateralismo está falhando, né? Ele não está conseguindo
que as pessoas sentem-se à mesa para resolver os seus conflitos, as suas discordâncias e que a gente encontre os caminhos eficazes. Então, acho que, primeiro, é dizer, eu comecei dizendo que a gente nunca precisou tanto, e é verdade, não temos outra opção, senão acreditar que a gente precisa voltar ao lugar de mesa de negociação, né? Então, quando a gente imagina até o próprio G20, numa conjuntura onde as tensões geopolíticas são imensas, todos os temas são afetados. Da economia, a questão climática, as questões sociais. Quer dizer, não há pauta que não seja afetada pelas posições e pelo agrupamento dos países que antes poderiam estar colaborando, né, mas que lados estão dos conflitos. Aí eu acho que é um desafio gigante para países como o Brasil, que é por exemplo, um dos pouquíssimos países do mundo que se orgulha, a gente tem que ter muito orgulho disso mesmo, de ter relações com todos os países, porque nós somos multilaterais sempre, né, fora aí alguns momentos da nossa história onde não foi dada a devida importância a acho que esse ativo que nós temos. Mas tampouco é fácil, porque há também, eu acho que enquanto um país democrata, que passou também por terríveis anos de tentativa de minar nossa democracia por dentro, há posições importantes a serem tomadas no âmbito internacional para que a gente garanta que a gente está falando de um mundo que queremos todos viver, um mundo que garante direitos, um mundo que busca igualdade de direitos, certamente, a equidade nas políticas públicas, muito mais representatividade. Então, acho que nunca foi tão desafiador e o mundo nunca precisou tanto de países como o Brasil. Então, exercer essa liderança para que a gente consiga, então, né, revitalizar, revigorar esse multilateralismo, é algo que nunca foi tão necessário. Eu desejo que o Brasil consiga trazer outros países importantes para essas conversas, porque a gente sabe que a andorinha só não faz verão, né? A gente precisa de líderes que estejam comprometidos com essa ideia e que consigam dialogar. O diálogo é a única solução que a gente tem. Você, em setembro de 2023, participou de um debate na ONU sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente sabe que a gente teve uma espécie de apagão aí de dados sobre como é que estamos em relação às metas, né? O governo, de certa forma, deixou essa Agenda 2030 de lado durante 4 anos, o governo passado. Agora você tem uma promessa de retomada, né, em 2024 do relatório. Nesse meio tempo, instituições da sociedade civil fizeram um relatório, o relatório Luz da Agenda 2030, e o resultado não foi bom, né? A gente retrocedeu, se eu não me engano, em 60% das metas da gente. Isso mesmo. E eu acho que, Leila, novamente, né, todo esse esforço internacional é para que a gente não só volte a colocar essa agenda no trilho e possa acelerar, porque é isso, a gente está no meio do caminho dessa jornada das metas dos ODS, então é uma agenda que vai até 2030, a gente fez ali uma análise desse ponto médio, né, como é que a gente está. Infelizmente, o Brasil retrocedeu, como você bem disse, em 60% das metas, então a gente volta aí a uma estaca de como a gente começou a pactuação do caminho que a gente queria atingir. Acho que algumas agendas são dramáticas, como imaginar que o Brasil voltasse ao mapa da fome, né, com mais de 33 milhões de pessoas passando, de fato, uma forte insegurança alimentar, quer dizer, dados que a gente já tinha superado. Mas não foi só nessas agendas, digamos assim, urgentes, foram agendas de construção, tanto na agenda de direitos sociais, ambientais, econômicos. A gente teve retrocessos que vão estar impactando aí, digamos, as gerações atuais e futuras por muito tempo. Isso nos tira vamos dizer, essa chance, essa oportunidade de deixar de ser o país do futuro e ser o país do presente, né? Então, acho que o mais importante é que as políticas públicas, seja no nível local, estadual, federal ou global, que é o que a gente está falando aqui, tenham como foco essas metas, né? E hoje eu acho que a questão dos ODS dialoga demais com a questão dessa agenda climática, ambiental, ecológica, porque você tem que estar olhando as duas com lentes que se sobrepõem, porque a gente está com mais informação também sobre quais impactos negativos essa disrupção planetária vai trazer para as pessoas. Então, novamente, não temos tempo a perder. E aí eu acho que para o Brasil não basta fazer, a gente tem que dar saltos. E para isso tem que ter muita vontade política, tem que ter coalizões que entendam isso. E o foco tem que estar muito claro, são as pessoas. E, obviamente, em especial, aquelas que têm menos acesso
a tudo que a gente está, enfim, falando aqui, né? Aos instrumentos que levam ao desenvolvimento. Um dos focos do Brasil no G20 é exatamente transição energética e desenvolvimento sustentável, entendido nas dimensões ambiental, obviamente, mas também econômica e social, né? Tudo a ver com isso que você estava dizendo, tem que pensar nas pessoas. E isso nos leva a um tema ao qual o Igarapé tem se dedicado, né, nos últimos anos, que é segurança climática. É um tema para o qual o mundo tem que olhar cada vez mais? Precisa ser, né? Assim, eu acho que a gente está participando de várias instâncias e trazendo a lente, todo mundo fala, mas estou trabalhando em clima agora. Quando a gente traz a perspectiva de segurança para essa agenda climática, que foi assim que a gente começou a olhar, a gente está falando do seguinte: hoje, quando a gente pensa segurança climática, e o Brasil tem até receio de discutir essa agenda no âmbito diplomático, porque entende-se que a gente está dizendo que é um tema que tem que ser tratado no Conselho de Segurança da ONU e que aí, obviamente, pode levar às piores decisões quando a gente pensa em proteção de uma Amazônia, vão querer intervir no Brasil. Bom, não é nada disso. Né? O que a gente está trabalhando, obviamente, isso é impensável, ninguém vai defender aqui que invadam, mas significa que quem detém esse tipo de ativo, como por exemplo a Amazônia, tem que ter um exercício de responsabilidade gigantesco. Por quê? Quando a gente olha a questão ecológica de uma forma ampla, complexa como ela hoje a gente, no âmbito do Conselho das Nações Unidas, a gente discute a tripla crise planetária, né, que é a disrupção climática, perda de biodiversidade e poluição. Mas os cientistas, eu tenho trabalhado com alguns deles num outro conselho que eu sou co-chair, sobre o futuro dessa relação entre natureza e segurança, a gente está falando de disrupção das 9 barreiras planetárias. É algo maior, muito mais complexo, que a gente não tem informação precisa sobre todos os aspectos. Então, que clima, 9 barreiras são essas? Enfim, envolve a questão climática, a questão da biodiversidade, a questão dos oceanos, camada de ozônio, geleiras, são todas as dimensões de segurança planetária. E aí do sistema planetário. Tá? Então, é uma segurança que certamente qualquer disrupção nela coloca a gente em risco. Então, não se trata aqui de falar, bom, a Terra, o planeta Terra terá, vai desaparecer. Não, quem vai desaparecer somos nós. Então, nessa perspectiva, a gente precisa repensar qual é o papel, digamos aí, de todas as áreas de política pública para que a gente evite essa disrupção. No nosso caso, assim, a mais evidente é que a gente evite o que a gente chama de ponto de não retorno da floresta amazônica. Por quê? Porque ela é absolutamente um repositório, ela guarda, ela sequestra carbono, né? Não só porque a gente tem aí uma riqueza em biodiversidade ainda não conhecida, como ela liberaria, quer dizer, a gente savanizando a Amazônia, passando do limite onde a floresta consegue sobreviver, como esse ecossistema tão rico de floresta tropical, a gente libera uma quantidade gigantesca de gás carbônico na atmosfera que já está sobreaquecida e que a gente já sabe que nós estamos longe de reduzir emissões para continuar aí achando que a meta de aumentar a temperatura até 1,5 é possível. A gente tem que fazer essa meta ser possível. Sem a Amazônia, ela é impossível, né? Então, o Brasil tem uma grande responsabilidade. Então, o nosso trabalho, ele tem desde uma conotação de tentar entender qual é o papel de instituições de segurança nesta agenda. Certamente não é um papel militarizado, é um papel muito mais humanitário. Não há ferramentas hoje disponíveis para isso, mas que a disrupção da natureza causa riscos imensos à segurança humana, à segurança nacional, à segurança internacional, a gente não pode negar. Como a gente vai lidar com isso? Né? Então, de uma perspectiva, a gente está nessa discussão global. E na perspectiva regional e nacional, a gente tem olhado como é que a insegurança está acelerando essa degradação da natureza, em especial olhando a questão dos crimes ambientais, né, dos impactos que economias ilícitas têm sobre biomas como a Amazônia. E aí, obviamente, tentando responder, de um lado, com políticas públicas, e aí trabalhando essa interseção, colaboração entre diferentes instituições, desde o meio ambiente, a segurança pública, a justiça criminal, unidades fiscais por conta de lavagem de recursos, né, nesse âmbito aí federal e regional, mas também setor privado. Quer dizer, como é que, então, o setor privado se responsabiliza muito mais por suas cadeias de suprimento, por não permitir que ilegalidades
entrem, né, permeiem suas cadeias de suprimento, quer dizer, que sejam muito mais responsáveis em rastreabilidade, nessa transparência de você ter aí muita clareza e certeza de quem você está comprando, de onde está vindo o que você está comprando, né? E como é que a gente pensa aí numa responsabilidade que a gente fala ESG real, baseada nos dados do território onde você está atuando, né? E que a gente sai aí de métricas globais que não dizem muitas coisas para uma responsabilidade de fato na ponta. Então, estamos aí nessa missão. Hoje é o maior programa do Instituto Igarapé, o Programa de Segurança Climática, e tem essa, digamos aí, uma visão mais internacional dessa discussão e uma visão muito regional e local também. Quando você olha para a Amazônia, olha os crimes que se desenrolam lá, você tem os crimes ambientais, obviamente, é o desmatamento, é o garimpo ilegal, é o tráfico de animais, mas você tem crimes de outra ordem também, mortes violentas, e você tem uma questão transnacional aí, né? O tráfico, ele é transnacional. Então, cooperação com os países vizinhos, com os países da Amazônia Legal, isso me parece que é um ponto fundamental, né? Ponto-chave. A boa notícia, enfim, é que a gente agora, desde a cúpula da Amazônia, a organização do Tratado para a Cooperação Amazônica, que é a organização regional que poderia estar, então, tomando essa cooperação como prioritária, teve essa pauta incluída no mandato. Já faz mais ou menos 2 anos, pouco mais de 2 anos, que a gente vem num diálogo com a OTCA, que é essa organização, para essa inclusão, mas obviamente faltava que os Estados-membros indicassem que essa é uma das prioridades. Então agora, uma vez que isso está no mandato, antes tarde do que nunca, mas honestamente falando, temos pressa, né, pelo tudo que a gente já conversou aqui, precisamos então como é que vamos implementar, né? Tem já uma reunião também marcada para novembro no Brasil dos chanceleres da região, né, dos ministros de Relações Exteriores, justamente para referendar este novo mandato. A gente espera que essa prioridade fique no topo, porque ela é absolutamente necessária, e que a gente possa trabalhar também, enquanto sociedade civil, para apoiar na construção de um plano de segurança para a região, que dê conta não só, como você bem falou, dos ilícitos ambientais, mas em especial das organizações criminosas internacionais, né, que estão aí trabalhando nas fronteiras porosas desse território. O Igarapé tem se dedicado a entender muito esse fenômeno, porque para a gente poder atuar, a gente tem que entender esse escopo, a escala, a dinâmica, e o que a gente vê além dessas economias ilícitas, e que muitas delas tipificadas como crime no Brasil, outras não, tem necessidade de uma harmonização, porque, por exemplo, na Colômbia, grilagem tem uma tipificação, aqui tem outra. Quando a gente olha a nossa tríplice fronteira norte, o período de defeso, que é o período que a gente não pode fazer a pesca, por exemplo, de peixe como pirarucu, e a gente viu o caso Bruno e Dom muito ilustrativo da tragédia, da terrível, né, criminalidade que assola, é diferente nos países. Então, você cruza o rio, você pode pescar, de um lado pode, do outro não pode. Então, há um trabalho gigante de harmonização, de legislação, de troca e de criação de laços de confiança. A gente vem fazendo, desde o início desse ano, consultas regionais entre Brasil, Peru e Colômbia, nas organizações correspondentes, né, aos IBAMAs, às polícias federais, os ministérios públicos federais e aos COAFs, que são as unidades fiscais, para começar a criar essa troca no nível tático, operacional, do que poderia ser essa cooperação. E a gente espera, tem agora uma outra reunião também agendada para o começo do ano que vem, a gente espera poder contribuir com essa construção, né? Então, de um plano. Já na declaração de Belém sai também que a gente vai ter um centro policial. Agora, a cooperação não pode ser dada só no nível policial. É muito importante que tenha a cooperação policial, óbvio, e teremos apoiar também com o que for preciso, em especial com a arquitetura de informação que um centro policial tem que ter para poder cooperar, mas precisamos ir além, né? A segurança ela se faz com múltiplas instituições. Eu acho que essa é a costura que a gente agora pode focar. Mas que bom que entrou na pauta, porque antes isso não estava no âmbito da Organização de Cooperação para a Amazônia. Você acha que os grupos de engajamento do G20, porque G20 não é só uma cúpula de chefes de Estado, você tem esses grupos de engajamento que vão reunindo as mulheres, os jovens, as empresas, os think tanks.
você acha que eles podem contribuir de alguma forma nesse sentido também com outras questões, né? Eu acho que você tem questões de segurança pública que também são comuns a vários países da região. As facções que são fomentadas no sistema prisional. É um problema que acontece aqui em vários outros países da América Latina. E isso, só para citar um aí dos temas que podem, acho que avançar, havendo diálogo, né? E aí talvez esses grupos de engajamento do G20 sirvam para isso? Sem dúvida, acho que é importante a gente dizer que assim, temos essa oportunidade, né, não só, obviamente, de sediar e estar com o holofote global, mas de influenciar essa agenda. Então, acho que o T20 traz essa responsabilidade de você, né, o SEBRE aqui liderando uma das 3 organizações do núcleo, o Instituto Garapé está no Conselho Consultivo também, querendo apoiar as forças-tarefas, os subgrupos. É o lugar da gente trazer as questões que ainda não estão nas mesas das tomadas de decisão, mas tem que estar, ou que estão sem a priorização necessária, sem o conhecimento necessário. Então, quando a gente pensa em transformação ecológica, em desenvolvimento econômico, infelizmente não dá para deixar de fora a questão da segurança. E quando eu falo segurança, a gente tem um conceito amplo também. É a segurança humana, é a segurança jurídica, é a segurança pública, é a segurança nacional, porque esses grupos armados que a gente está falando aqui, que operam economias ilícitas, o que a gente tem estudado é a partir do que elas também fazem com os crimes convergentes, né? Você falou dos assassinatos, mas a gente vê desde a corrupção a crimes de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, a crimes de tráfico humano, de drogas, de armas, crimes violentos. Quer dizer, é uma infinidade, infelizmente, de atividades que se organizam, o crime coopera, os países não estão cooperando, as instituições dentro do mesmo país não estão cooperando, e isso por fala até de generais que a gente tem conversado, a soberania está sendo disputada com essas organizações criminosas. Então, já passou da hora da gente encarar isso como um problema, isso tira investimentos do Brasil. Isso faz com que empresas não vão para pensar em desenvolvimento sustentável em regiões da Amazônia, mesmo quando a gente está falando de projetos de crédito de carbono, por exemplo. Isso já tira em regiões urbanas, imagina em rincões com muito menos acesso, né? Então, acho que temos que encarar isso como a forma de viabilizar o desenvolvimento é colocar também a prioridade dessa segurança, que tem que estar centrada na proteção das pessoas, porque senão a gente acaba achando que você pode exceder em uso da força. E, óbvio, a gente está falando de uma perspectiva de segurança em uma democracia, né? Isso com muita responsabilidade novamente, mas é central. Então, espero que a gente possa levar, sim, essa dimensão e que ela não fique para debaixo do tapete, porque ela é condicionante. Infelizmente, há pautas que a gente precisa avançar com muita rapidez. Tem outro tema que, segundo você disse numa entrevista para Miriam Leitão recentemente, também já passou da hora da gente abordar, que é a questão dos minerais críticos. Uhum. Né? A gente sabe que a gente tem reservas de minerais que são muito importantes para a transição energética, que, enfim, vão estar envolvidos aí num possível novo boom de commodities, mas a gente conhece muito pouco do território brasileiro, a gente tem um percentual muito baixo mapeado. Há minerais que estão na Amazônia, mas também em outras partes do país, mas a gente tem que discutir isso seriamente. Eu te pergunto até se a gente tem também que discutir de uma forma colaborativa com outros países, uma vez que a empresa que vai ter determinadas regras para explorar lítio aqui, vai ter outras no Chile. E o que isso traz até como prejuízo para o meio ambiente, né? E para que haja uma competição que seja razoável, né? Enfim, eu acho que é um assunto importantíssimo, não? Sem dúvidas. Eu acho que a nossa intenção em também trazer luz para esse tema e trazer isso para um debate que fique para além, digamos, aí das empresas interessadas e de partes do governo, porque escolhas têm que ser tomadas. E quando a gente pensa no potencial do Brasil, enquanto a gente gosta de falar potência verde, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, mas que essas possibilidades não compitam e não sabotem umas às outras. Então, o Brasil já é um produtor de larga escala de alimentos, né? Continuará sendo, mas tem que ser cada vez mais baseado em agricultura de baixo carbono, uma agricultura regenerativa, que pense no futuro dessa produção. Né? Vamos ser chamados aí, com todos esses choques e eventos extremos climáticos, a contribuir com ainda mais quantidade
para essa segurança alimentar global, e a gente não pode fazer isso em detrimento das nossas florestas. E a mesma coisa, que certamente é a maior pressão que a gente tem de desmatamento agropecuária. Quando a gente olha a questão dos minerais, vem na mesma lente. Esses minerais estratégicos, eles são necessários para a transição para uma economia de baixo carbono, para a eletrificação. Como a gente vai tirá-los do solo, em relação aí às normas ambientais e às normas sociais, de como é que a gente beneficia também as comunidades no entorno, é essencial, porque, de novo, nós não podemos competir com a manutenção da nossa biodiversidade. O Brasil tem muita sorte porque dá para fazer isso tudo. Agora, se a gente tiver transparência, tomada de decisão baseada em evidências, líderes comprometidos com o que for melhor, mas pensando não só no curto prazo, Então, a nossa intenção é dizer, o Brasil, sim, pode ser um país também importante para essa transição energética, com base aí na exploração responsável e o mais sustentável possível, porque mineração é mineração. Então, a gente tem que deixar claro, tem impacto, mas o mais responsável e sustentável possível de minerais críticos pode e deve ajudar nesse benchmark dessas normas ambientais e sociais e não aceitar justamente que empresas que tenham aí um recorde de trabalhar de forma ruim, não respeitando normas básicas de direitos humanos, de direitos trabalhistas, ambientais, atuem num vizinho que não tem tanta força política de uma forma e aqui de outra. Então, a gente pode também ajudar nessa conversa. E aí, acho que, Leila, a grande dificuldade que a gente tem disso tudo é de como a nossa população tem acesso a informações para ajudar nessa pressão da garantia da boa tomada de decisão. Porque o que a gente vê é que muitas vezes essas decisões são tomadas em portas fechadas, sem levar em consideração aí o melhor interesse público, que é o que a gente deveria sempre perseguir. Então, a nossa intenção é dizer isso de respeito a todos nós, são escolhas que afetam e que podem sim impactar positivamente, desde que tenham aí o foco no que a gente precisa cobrar dos nossos políticos e, obviamente, dos líderes empresariais também, porque as empresas hoje não tem como não se verem como parte também de guardiães do interesse público, porque a questão ambiental, ecológica, se ela não for bem tratada, ela coloca em risco e já coloca os próprios negócios, Então, quem está antenado já incluiu na sua matriz de risco empresarial da sua empresa essas variáveis todas de disrupção climática, ambiental e para algumas até dessas barreiras maiores que a gente falou. Quem não está fazendo isso não está tendo aí a melhor intenção ou fazendo o trabalho que os seus acionistas gostariam que fizessem. Então, eu chamo aqui também a responsabilidade os líderes empresariais. Vamos parar de olhar só para o curto prazo, porque no longo prazo estamos todos literalmente, infelizmente, fritos. A gente não pode seguir nessa toada que a gente está. Então, a responsabilidade ela é compartilhada hoje. Ilona, a gente está gravando essa conversa no Rio de Janeiro, onde fica a sede do SEBRE. E Rio de Janeiro esse que vai receber a cúpula do G20 em novembro de 2024 e várias reuniões preparatórias e reuniões dos grupos de engajamento. É uma cidade que já recebeu, como a gente sabe, grandes eventos, Eco 92, Rio+20, Copa do Mundo da FIFA, uma série de jogos, depois Olimpíada e tal. E a cada vez foi um desafio em termos de logística e segurança pública, Como é que você está vendo essa questão nesse momento e agora em 2024? Leila, acho que o que é mais complicado na questão de segurança pública é que, infelizmente, esse tema ele não é priorizado para que a gente ache soluções duradouras. A gente só se preocupa quando eclodem conflitos, seja em prisões, sejam picos de assassinatos, seja episódios como tiveram no Rio de Janeiro, de reação de milícia que incendia ônibus e que causa assim, um caos na cidade, quando parte aí do seu efetivo é afetado. Então, acho que a gente tem que colocar a segurança pública no lugar que ela está. Assim, o papel original dos Estados-nação é prover segurança para os seus cidadãos. E, a partir disso, a gente aceita pagar impostos, adequarmos a normas de convívio social. O Brasil
infelizmente, trata essa agenda de forma esporádica. E, óbvio, quando vem grandes eventos, a gente se preocupa, vamos conseguir garantir essa segurança? Então, a gente usa estratégias que a gente chama de dissuasão. A gente coloca grandes efetivos policiais e militares nas ruas. Então, obviamente, que isso, digamos aí, na língua aí dos policiais, faz com que o crime tire férias, mas ele volta depois. Então, eu espero sim que, obviamente, a gente consiga garantir a segurança de todos os visitantes. A cúpula do G20 ela é muito importante, traz aí novamente esses holofotes para o Brasil e para todo o potencial que a gente tem, mas que a gente pudesse tratar dessa agenda de uma forma mais permanente e fosse trabalhando nas causas, né? Eu acho que para a população carioca é uma forma da gente conseguir entender o que pedir para quem nos governa, né? Qual é o papel de uma prefeitura, de um estado, do governo federal. Eu acho que think tanks como o SEBRE, como o Instituto Garaté, tem essa missão. E aí eu acho que o que eu diria é que a gente deveria pensar também, enquanto think tank, em deixar um legado. E qual é o nosso legado? É democratizar essa informação, é democratizar o acesso a um conhecimento que vai empoderar os nossos cidadãos e que vai ajudar com que a gente peça o certo e que a gente tenha aí as respostas do poder público à altura. Tá? Então, trazer também a população brasileira para a discussão global. O Brasil ele é muito centrado nas questões internas, a gente não olha nem para os nossos vizinhos, quanto mais para o mundo. Só que as decisões que estão sendo tomadas fora nos afetam. Se nós não prestarmos atenção nelas e trouxermos as nossas lentes, as nossas agendas, as nossas contribuições, certamente vai poder afetar negativamente também, não só positivamente. Então, acho que é uma oportunidade, né, de deixar legado também no sentido de conhecimento e de engajamento da população em todas essas temáticas complexas, mas que a gente pode ajudar aí a fatiar, a trazer luz e depois abraçar, porque os temas, né, a sociedade, ela vive aí num mundo que a gente não pode negar as variáveis, a gente tem que, enfim, lidar com elas. E é por essas e outras que temos que falar sobre o G20, né? Sempre. E é uma oportunidade que não dá para perder. Estamos juntos nessa caminhada. Ilona, muito obrigada, viu? Muito obrigada a você. Obrigada a vocês por terem acompanhado essa conversa e até a próxima.